Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Ricardo, mas na rua, no Corujão, o pessoal me chama de Sombra. Não porque eu seja assustador, mas porque eu só rodo de madrugada. Da meia-noite às 6. O turno do silêncio. Eu dirijo um Onix preto, meu ganha-pão. Eu conheço São Paulo como a palma da minha mão. Eu sei quais ruas evitar, quais faróis estão no piscante e quais são marmita, emboscada para roubo. O meu medo, amigo, é de carne e osso, de nóia em semáforo. Eu não acredito em fantasma, eu acreditava. A noite em questão foi uma terça-feira, no inverno. Um frio que cortava o osso. Eram 03h12 da manhã. A cidade estava morta. Eu estava parado na frente do cemitério do Araçá, esperando o aplicativo tocar. O celular brilhou. Um ping silencioso. Uma chamada. Mas estava errada. Primeiro, o valor. Era uma chamada prioritária. O valor era o que eu faço em 6 horas de trabalho. Segundo, o nome do passageiro. Não era Jéssica ou Bruno, era só aguardando. O ponto de embarque era perto. Uma ruazinha sem saída no Pacaembu, daquelas com casarões antigos e muros altos. É marmita, foi a primeira coisa que pensei. Mas o pagamento era no cartão, garantido. E o valor, eu precisava daquele dinheiro. O aluguel estava atrasado. Eu aceitei. Dirigi até a rua. Era um breu total. As árvores da rua eram tão grandes que tapavam a luz da lua. O GPS disse: "Você chegou ao seu destino." Eu parei. Não havia ninguém na calçada. Apenas um portão de ferro forjado, antigo, coberto de era. Eu ia ligar para o passageiro. Foi quando a porta do meu carro, a de trás, do lado do passageiro, abriu. Eu não ouvi destravar. Eu não ouvi ela se aproximar. Ela entrou. Eu senti o ar mudar antes de ver. O meu Onix, que sempre cheira a bom ar de lavanda, foi invadido por um cheiro. Um cheiro de terra úmida, mofo e flores muito doces. Um cheiro de lírios que ficaram tempo demais na água. "Boa noite", eu disse, olhando pelo retrovisor, tentando esconder o susto. Era uma mulher, ou o que parecia ser uma. Ela era muito magra, pálida, e usava um vestido que parecia antigo. Um vestido escuro de veludo mesmo no frio. O cabelo dela era preto, preso num coque. Mas o rosto dela estava coberto por um véu. Um véu preto, curto, de rede, que cobria até o nariz. "Onde vamos?", perguntei, embora o destino já estivesse no GPS. Ela não respondeu. Ela apenas levantou um dedo, coberto por uma luva de renda preta, e deu um toque leve no vidro da janela. Eu olhei para o GPS. O destino estava lá. Rua das Flores, 114. Eu não conhecia. O GPS traçou a rota. Uma rota estranha, que me mandava de volta para o centro, para um lugar que não fazia sentido. Eu dei partida. O silêncio no carro era total, exceto pelo meu motor. O cheiro de lírio e mofo estava ficando mais forte, enjoativo. Eu olhei pelo retrovisor. Ela estava imóvel. Perfeitamente parada. Ela não piscava. Ela olhava para frente. O ar no carro começou a ficar frio. Não o frio da rua. O meu aquecedor estava ligado no máximo, mas eu via a minha própria respiração sair como fumaça. O frio estava vindo dela. "Senhora, tá tudo bem com o ar?", perguntei, minha voz tremendo um pouco. Ela virou a cabeça, devagar. O movimento foi rígido, como o de uma porta enferrujada. Ela olhou para mim pelo retrovisor. Eu não via os olhos dela através do véu, mas eu senti. "Eu sempre tenho frio", ela sussurrou. A voz dela, meu Deus, a voz dela não era humana. Era um som seco, como o de folhas secas sendo arrastadas no cimento. Meu coração parecia um tambor. Eu pisei fundo. Eu só queria que aquela corrida acabasse. O GPS me mandou para a Liberdade, mas não a parte turística.
Ele me mandou para os fundos, para uma rua estreita de paralelepípedo sem saída que terminava num muro alto de pedra. Rua das Flores 114, a voz do GPS disse. Eu parei. O farol do carro iluminou um portão de ferro menor, com um cadeado do tamanho do meu punho. Moça, aqui, mas tá trancado. É um terreno baldio. O cheiro de terra e lírios era tão forte que eu estava ficando tonto. Está aberto para mim, ela sussurrou. Eu me virei no banco. Eu ia dizer que ela tinha que descer. E eu olhei para ela. O véu dela tinha subido. Ou caído. Eu vi o rosto dela. Eu gritei. Eu não consegui segurar. A pele dela era de um cinza pálido, esticada sobre os ossos. Mas não era isso. Eram os lábios. Estavam costurados, fechados com um fio preto, grosso, como se fosse linha de sapateiro. E ela estava sorrindo. Um sorriso que repuxava a pele morta e os pontos da costura. Ela não abriu a porta. Ela atravessou. Eu vi, paralisado de terror. Ela não saiu do carro. Ela se dissolveu como fumaça escura e passou pela janela fechada. Eu fiquei ali, tremendo, hiperventilando, o cheiro dela impregnado no carro. Eu olhei para o portão trancado. Ela estava do outro lado. Ela passou pelo cadeado e sumiu na escuridão do terreno. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. Meu celular vibrou. O aplicativo. Viagem concluída. Eu olhei para a tela e o pior veio. O passageiro aguardando adicionou uma gorjeta. Eu joguei o celular no banco. Eu precisava sair dali. Eu fui dar a ré. Eu olhei para o banco de trás para ver se tinha espaço. O banco estava limpo. O cheiro de lírio estava sumindo. Mas onde ela estava sentada, na poça de água do sapato dela, não era água. Era terra. Terra preta, úmida, de cova. E no meio da terra, brilhando, estava a gorjeta. Não era dinheiro. Era um botão. Um botão de madrepérola, antigo, amarelado. E preso nele, enrolado com força, estava um pedaço da linha preta e grossa. A mesma linha que costurava a boca dela. Eu vendi o Onix na semana seguinte. Eu disse que era por causa do cheiro, que não saía de jeito nenhum. Hoje, eu trabalho de porteiro. De dia. Eu nunca mais dirigi à noite. E eu nunca mais reclamei do cheiro de cera de piso. Meu nome é Darlan. Eu rodo de Uber há 6 anos. 6 anos. Eu já vi de tudo. Eu peguei briga de casal, vômito de bêbado, tentei não ser assaltado na Avenida Brasil às 4 da manhã. Eu rodo no Corujão, da meia-noite às 6, o turno do silêncio. Eu não sou medroso. Medo é para quem tem conta paga. O meu medo é de pneu furado e GPS me jogando em favela errada. O que eu vi na BR-040, na subida de Petrópolis, não era desse mundo. E me fez vender o carro. Era uma quinta-feira, fria. Daquelas noites que a neblina engole a serra. Eram 03h12 da manhã. O movimento estava morto. Eu estava voltando do galeão, vazio, e decidi deixar o app ligado. Vai que, pensei. O celular brilhou. Não apitou, eu deixo no mudo. Um ping, uma chamada. O ponto de embarque era estranho. Não era um posto de gasolina, não era um hotel. Era no meio da BR-040. Um ponto de ônibus, no meio do nada, na subida da serra. O nome do passageiro era só J. E a corrida era chamada prioritária. O valor era o que eu faria na noite inteira. É marmita, emboscada. Foi a primeira coisa que pensei. Mas o pagamento era no cartão, cadastrado há anos. E a nota do passageiro era 5.0. Eu aceitei. A subida da serra de madrugada com neblina é um inferno. Você mal vê o asfalto. O farol do meu Logan parecia bater num muro branco e voltar. O GPS mandou eu parar num recuo de terra, onde o antigo ponto de ônibus de concreto estava caindo aos pedaços. Parei. O silêncio era total, só o tic-tic do meu motor esfriando e o barulho da minha própria respiração.
Você chegou ao local de embarque. Eu esperei. 1 minuto, 2. Não havia ninguém. Jonas, eu disse para mim mesmo, cancela essa porra e vai para casa. Eu estava com o dedo no botão de cancelar quando a porta de trás abriu. Eu não ouvi passos na terra. Eu não ouvi a maçaneta. Eu só senti a lufada de ar frio e o clique da porta batendo. Eu quase pulei do banco. Boa noite, eu disse, a voz falhando, olhando pelo retrovisor. Ele estava lá. Era um homem, ou o formato de um. Ele usava um casaco pesado, escuro, com a gola levantada. Um chapéu de chuva, daqueles de feltro, enterragido na cabeça. A neblina parecia ter entrado no carro com ele, mas o cheiro me atingiu como um soco. Não era cheiro de cigarro, nem de bebida. Era um cheiro de ferro e terra molhada, um cheiro de ferrugem, como se você lambesse uma moeda velha. E por baixo, um cheiro de frio, um frio de pedra de porão. O destino é o centro de Petrópolis, chefe? Perguntei, tentando ser normal. Ele não respondeu. Ele apenas levantou uma mão, coberta por uma luva de couro preta, e deu 2 toques no vidro da janela, apontando para a estrada. Eu dei partida. O carro pareceu pesado. O motor gemeu para sair do recuo. Subimos a serra. O silêncio no carro era absoluto. O rádio, que eu tinha deixado baixo, começou a soltar só estática. Eu olhei pelo retrovisor. O passageiro, J, estava imóvel, perfeitamente imóvel. Ele não respirava. Eu não via o peito dele subir. Eu não via a névoa da respiração dele no ar frio do carro. O cheiro de ferrugem estava ficando insuportável. Eu abri a minha janela 1 dedo. O ar gelado da serra entrou, mas não levou o cheiro embora. O cheiro vinha dele. Tá tudo bem aí atrás? Perguntei, o pânico começando a subir pela minha garganta. Ele virou a cabeça, devagar. O movimento foi rígido, como o de uma estátua se mexendo. Ele olhou para mim no retrovisor. Eu não via o rosto dele. O chapéu e a gola alta cobriam tudo, mas eu vi o reflexo. Onde deveriam estar os olhos dele, no retrovisor, não havia nada. Apenas 2 borrões escuros. Mas o vidro do retrovisor começou a embaçar. Não o carro todo, só o pedacinho do espelho onde o rosto dele estava refletido, como se ele estivesse respirando um gelo seco ali. Eu pisei fundo. O Logan subiu a serra mais rápido do que eu achava que ele conseguia. O GPS me mandou sair da rota principal. Me mandou entrar numa ruazinha de paralelepípedo, sem saída, perto do Palácio Quitandinha. Senhor, o GPS tá me mandando para cá. É aqui mesmo? A rua terminava num portão de ferro, alto, enferrujado. O portão de um casarão abandonado. A neblina era tão densa aqui que parecia que estávamos num aquário de leite. Você chegou ao seu destino. Eu parei o carro. O farol bateu no portão. Chefe, deu o valor do aplicativo. É aqui. Eu me virei no banco, pronto para o pior. O passageiro estava lá, imóvel. Senhor, a corrida acabou. Ele se mexeu. Ele enfiou a mão no bolso do casaco. Devagar. Eu gelei. É agora. É o assalto. Ele tirou a mão. Ele não tinha uma arma. Ele tinha uma foto. Uma foto antiga, em preto e branco, com as bordas amareladas. Ele me estendeu a foto. A luva de couro dele estava rachada e a pele por baixo parecia cinza. Eu peguei a foto, tremendo. Era uma foto do casarão na nossa frente, mas não estava abandonado. Estava novo. Havia um carro antigo, um Ford, parado na frente. E pessoas, um casal. Um homem de terno e uma mulher de vestido. O homem era ele. O mesmo casaco, o mesmo chapéu. E a mulher era linda. Minha esposa, ele sussurrou. A voz, meu Deus. A voz dele era um arrastar. Um som seco, como o de folhas mortas sendo pisadas. Ela não veio me buscar. Eu olhei para a foto e olhei para o banco de trás. Ele não estava mais lá. Ele não abriu a porta. Ele não fez barulho. Ele simplesmente
Sumiu. Eu gritei. Eu joguei a foto no chão. O cheiro de ferrugem e terra desapareceu de uma vez. O ar ficou normal. Eu engatei a ré. O carro cantou pneu no paralelepípedo. Eu saí dali. Eu só parei na Dutra. O sol estava quase nascendo. Eu encostei, tremendo. Eu ia desligar o aplicativo e eu vi a nota: viagem concluída. E uma gorjeta. O valor exato que tinha sido prometido. Eu estava respirando, aliviado. Foi um sonho, um surto, o cansaço. Eu fui pegar minha garrafa de água no banco do carona e eu vi, no chão, a foto em preto e branco que eu achei que tinha jogado. Ela estava ali, mas não era a mesma foto. O casarão estava lá, o carro estava lá, o homem de chapéu estava lá, mas a mulher não estava mais na foto. Onde ela estava, havia apenas um borrão, como se ela tivesse sido apagada. Eu vendi o carro na segunda-feira. Eu não conseguia mais entrar nele. O cheiro de ferrugem nunca saiu do banco de trás. Eu sinto ele às vezes quando a noite fica fria demais. Meu nome é Marcos. Eu rodo de Uber Black há 4 anos. Eu não pego o lixo, só corrida de terno e gravata, aeroporto e executivo. Meu carro é um Virtus preto cheirando a cera. Eu sou profissional e eu só rodo no Corujão, da meia-noite às 6. O turno do silêncio. Eu achava que conhecia o medo. Medo, para mim, era marmita, emboscada, na linha vermelha. Medo era pneu estourado na chuva. O que eu vi na semana passada, numa rua morta no Pacaembu, não era desse mundo. E não tinha nada a ver com ladrão. Era uma quinta-feira, fria, umas 03h20 da manhã. O movimento estava morto. Eu estava parado na frente de um hotel de luxo, pensando em fechar o aplicativo e ir para casa. O celular brilhou. Um ping silencioso. Uma chamada. Mas estava errada. Não tinha nome de passageiro. Onde devia estar Fernanda ou Ricardo, estava só o passageiro. O ponto de embarque, uma rua sem saída, de paralelepípedo atrás do estádio. O destino, um endereço no Centro Velho que eu não reconhecia. E o valor era dinâmico no talo. O que eu faria na noite inteira? É marmita, foi a primeira coisa que pensei. Mas o pagamento era no cartão de crédito, um daqueles black corporativos cadastrado há anos. Eu aceitei. Dirigi até a rua. Era um breu. Só casarões antigos, muros altos e árvores que pareciam monstros no escuro. O GPS mandou eu parar na frente de um portão de ferro, enferrujado. Não tinha ninguém, eu ia ligar. A porta de trás do meu Virtus abriu. Eu não ouvi o clique da maçaneta. Eu não ouvi o bip do carro destravando. Eu não destravei. Eu só senti a lufada de ar frio e vi a luz de cortesia do teto acender. E ele entrou. Eu olhei pelo retrovisor. Boa noite, eu disse. Ele estava no meio do banco de trás. Era um homem. Usava um terno escuro, bem cortado, mas amassado. Ele não respondeu. Ele apenas deu um toque no encosto do meu banco. Um toque leve, com um dedo. O cheiro me atingiu. O meu carro cheira a carro novo. O cheiro que entrou com ele era de ozônio e poeira. O cheiro de uma televisão de tubo velha, ligada num quarto fechado há anos. O destino é o GPS mesmo, chefe? Perguntei, já engatando a marcha. Ele não respondeu. Eu olhei pelo retrovisor. E foi aí que o meu estômago gelou. Eu não conseguia focar nele. Eu não estou brincando. Eu olhava para ele e era como tentar ler uma palavra com a fonte borrada. O contorno dele era instável, como a neve de uma TV fora do ar. As bordas do terno dele pareciam vibrar. Eu pisquei. É o cansaço, pensei. É o sono. Eu comecei a dirigir. O silêncio no carro era total. Ele não se mexeu. Eu não ouvi o clique do cinto de segurança. Eu olhei o retrovisor de novo. O cheiro de ozônio estava mais forte. Ele estava lá. E o borrão estava pior. O rosto dele... Eu não conseguia ver o rosto. Era uma mancha pálida, uma sugestão de rosto vibrando no ar.
O ar. O ar do carro começou a ficar frio. Frio de um jeito errado. Eu estava com o aquecedor ligado, mas eu comecei a ver a minha própria respiração, uma fumaça branca saindo da minha boca. O frio vinha dele. Chefe, tá tudo bem com a temperatura aí atrás? Gaguejei. Ele não respondeu. Eu olhei para o meu celular, no painel, o GPS. A tela do celular começou a falhar. O mapa começou a derreter. A linha azul da rota se quebrou em 1000 pedaços. Recalculando, a voz do GPS disse, mas saiu distorcida, lenta, como se a bateria estivesse morrendo. Recalculando. O pânico começou a subir pela minha garganta. Eu estava no meio da Avenida Pacaembu e o meu carro estava virando um congelador. Eu olhei para o banco de trás de novo. Ele não era mais um borrão. Ele era estática. Pura estática preta e branca, no formato de um homem sentado ali. O cheiro de ozônio era tão forte que meus olhos arderam. Eu parei o carro, no meio da avenida. Eu não me importei. Desce! Eu gritei. Desce do meu carro agora! Eu me virei no banco, pronto para puxar ele para fora. A coisa de estática virou a cabeça na minha direção. Eu não ouvi um som. Eu senti um som na minha cabeça. Um som de 1000 rádios fora de estação. Um H que fez meus dentes doerem. E a voz, no meio daquele ruído branco, disse uma coisa. Aqui. Não, é o meu lugar. E ele desapareceu. Ele não abriu a porta. A estática simplesmente implodiu e sumiu. O silêncio caiu. O cheiro sumiu. O ar quente do aquecedor voltou a bater no meu rosto. Eu fiquei ali tremendo, no meio da pista vazia, por 10 minutos. O celular reiniciou sozinho. A corrida tinha sumido do aplicativo, como se nunca tivesse existido. Eu dirigi para casa. Eu não ia trabalhar mais. Quando o sol nasceu, eu fui limpar o carro. Eu precisava limpar o carro. Eu abri a porta de trás. O cheiro de carro novo estava lá, tudo normal. Até eu olhar para o banco, onde o passageiro desfocado estava sentado. O couro preto do meu Virtus estava cinza, não estava sujo, estava morto. Onde ele sentou, o couro tinha perdido a cor, a textura, estava seco, quebradiço, como se tivesse envelhecido 1000 anos em 10 minutos. Eu toquei. No momento em que meu dedo encostou no couro cinza, ele virou pó. Um pó fino que grudou na minha pele com estática. Eu vendi o carro. Eu disse que era problema no motor. Eu voltei a rodar. Comprei um carro mais velho. Mas agora eu tenho uma regra. Eu não pego mais ninguém no Pacaembu. E se o nome do passageiro estiver em branco, eu cancelo. Porque eu sei o que tem lá fora. E não é humano. E está, com certeza, tentando achar o caminho de volta para casa. Meu nome é Samuel. Na rua, eu rodo de Uber no turno da madrugada, da meia-noite às 6, há 4 anos. Meu carro é um Virtus preto, meu ganha-pão. O turno da madrugada não é para qualquer um. Não é o escuro que te pega, é o silêncio. A cidade se esvazia e você fica sozinho com os seus pensamentos e o zunido do motor. O meu medo não é de fantasma, amigo, é de carne e osso. Eu sou calejado. Eu achava que já tinha visto o pior que a noite tem a oferecer, mas eu estava enganado. A noite que me quebrou foi uma terça-feira, no auge do inverno. Fria. Um frio que parecia vir do asfalto, não do ar. Eram 03h14 da manhã. O movimento estava morto. Eu estava parado na frente do Hospital das Clínicas, um ponto bom, esperando uma corrida de algum médico saindo do plantão. O celular brilhou. Um ping silencioso, uma chamada, mas estava errada. Passageiro. Local de embarque, onde eu estava. Destino, Alameda dos Jasmins, 190, Morumbi. Pagamento, cartão. O problema não era o destino. Morumbi é ótimo. O problema era o passageiro. Eu olhei em volta, a rua estava vazia, um deserto de asfalto e luz de poste. Eu ia ligar, perguntar onde ele estava.
A porta de trás do meu Virtus abriu. Eu não ouvi passos. Eu não ouvi a maçaneta. Eu só senti a lufada de ar frio e vi a luz de cortesia do teto acender, iluminando o banco de trás. Ele entrou. Era um homem. Ou o que parecia ser. Ele era muito alto e muito magro. Tão magro que o terno preto, que parecia ser de um corte antigo, parecia pendurado em um cabide. Ele sentou-se exatamente no meio do banco. "Boa noite", eu disse, tentando manter a voz firme, já colocando o cinto. Ele não respondeu. Eu olhei pelo retrovisor. O rosto dele estava na sombra. Ele usava um chapéu de feltro escuro que cobria os olhos. Mas o que eu vi me fez gelar o sangue. Onde o rosto dele deveria estar, havia um borrão, como uma daquelas fotos antigas, onde a pessoa se mexeu na hora do flash. Era instável. Eu não conseguia focar. É o cansaço, pensei. Tô com sono, minha vista tá embaçando. "O destino é na Alameda dos Jasmins mesmo, chefe?" Perguntei, engatando a marcha. Ele levantou uma mão longa, pálida, com dedos que pareciam longos demais. Ele não falou. Ele apenas deu um toque leve no encosto do meu banco. Eu acelerei. O silêncio no carro era total. O rádio estava desligado. O único som era o dos pneus no asfalto molhado. E o ar. O ar dentro do carro mudou. Meu Virtus estava com o ar quente ligado, no máximo, mas de repente ficou frio. Não o frio da rua, um frio de congelador, um frio que parecia vir dele. Eu comecei a ver a minha própria respiração sair como uma nuvem de fumaça. E o cheiro. O meu carro, que sempre cheira a carro novo, foi invadido por um cheiro de poeira, ozônio e naftalina. O cheiro de um porão que ficou fechado por 50 anos. Eu olhei para o retrovisor de novo. Ele não estava mais borrado. Ele estava nítido. Eu parei no semáforo da Rebouças. Um semáforo de 4 minutos. E eu o vi. O rosto dele era pálido, de um branco acinzentado, como gesso. A pele era esticada, sem uma única ruga. E os olhos dele estavam fechados. Mas não como quem dorme. Estavam fechados com força, como se estivessem colados. E a boca dele estava costurada. Não costurada. Ela estava fundida. Não havia lábios. Apenas pele lisa, do nariz ao queixo. Eu não gritei. Eu não conseguia. Eu parei de respirar. O ar frio e o cheiro de pó estavam me sufocando. Ele parecia sentir que eu estava olhando. Ele levantou a mão pálida de novo, e ele bateu no vidro da janela. Uma única vez. Eu não ouvi o som da batida. Eu vi o vidro trincar. Um trinco fino, como uma teia de aranha que saiu de onde o dedo dele tocou. O sinal abriu. Eu pisei fundo. Eu não me importava com o radar. Eu só queria que ele saísse do meu carro. O GPS me levou para a Alameda dos Jasmins, um bairro de mansões, muros altos e escuridão. O GPS mandou eu parar em frente ao número 190. Era um terreno baldio. O lote estava vazio, entre duas mansões. O que sobrou de um muro antigo e uma placa de "Vende-se" enferrujada. "Você chegou ao seu destino", a voz do aplicativo disse. "Senhor", eu gaguejei, o pânico subindo pela minha garganta. Aqui não tem nada. É um terreno. O endereço está errado." Eu me virei no banco. Ele estava me encarando, os olhos ainda fechados, a boca fundida. Ele se inclinou para a frente, devagar. O cheiro de poeira e ozônio era tão forte que meus olhos arderam. Ele se inclinou até que o rosto dele ficasse a centímetros do meu sobre o console central. Eu estava paralisado. Eu ia morrer. Ele não me tocou. Ele apenas respirou. Ele inspirou fundo pelo nariz. E o ar do carro foi sugado. Eu senti o vácuo. E quando ele soltou o ar, não foi ar que saiu. Foi poeira. Uma nuvem de pó fino, cinza, saiu das narinas dele, cobrindo meu painel, meu volante, minhas mãos. Eu gritei. Eu bati a mão na maçaneta e me joguei para fora do carro, no asfalto molhado. Eu caí, rolei e olhei para trás.
A porta do passageiro, a que eu não abri, estava aberta. O passageiro estava de pé na calçada. Ele olhou para o terreno baldio e ele desfez. Ele não andou. Ele se dissolveu, como se fosse feito daquele pó cinza e o vento da madrugada o estivesse levando em espiral para dentro do terreno. Eu fiquei ali, no chão, tremendo, hiperventilando. O carro, com a porta aberta, estava ali. O cheiro tinha sumido. O frio tinha sumido. Eu não sei como voltei para casa. O aplicativo disse: viagem concluída. Eu vendi o carro. Eu disse que tinha batido o motor. Eu não conseguia mais entrar nele. Aquele pó. Eu limpei, lavei, mandei higienizar. Mas o pó cinza, que parecia vir de dentro do couro, nunca saiu do banco de trás. Eu voltei a rodar. Mas agora eu rodo de dia. O sol é meu amigo, porque eu sei o que tem lá fora, e não é humano. E com certeza não precisa de Uber para ir para casa. Mas às vezes ele só quer uma carona. Meu nome é Hélio. Eu sou motorista de aplicativo há 6 anos e eu pego o turno que ninguém quer, o corujão, da meia-noite às 6 da manhã. Você aprende a ler à noite. A noite é um bicho diferente. O silêncio da madrugada tem um peso. Eu achava. A noite que me quebrou foi uma terça-feira no auge do inverno. Fria. Um frio que parecia vir do asfalto, não do ar. Eram 03h14 da manhã. O movimento estava morto. Eu estava parado na frente do Hospital das Clínicas, um ponto bom, esperando uma corrida de algum médico saindo do plantão. O celular brilhou. Um pingue silencioso, uma chamada, mas estava errada. Passageiro, A. Local de embarque, onde eu estava. Destino, Alameda dos Jasmins, 190. Morumbi. Pagamento, cartão. O problema não era o destino. Morumbi é ótimo. O problema era o passageiro. Eu olhei em volta. A rua estava vazia. Um deserto de asfalto e luz de poste. Eu ia ligar, perguntar onde ele estava. A porta de trás do meu Virtus abriu. Eu não ouvi passos. Eu não ouvi a maçaneta. Eu só senti a lufada de ar frio e vi a luz de cortesia do teto acender, iluminando o banco de trás. Ele entrou. Era um homem, ou o que parecia ser. Ele era muito alto e muito magro, tão magro que o terno preto, que parecia ser de um corte antigo, parecia pendurado em um cabide. Ele sentou-se exatamente no meio do banco. Boa noite, eu disse, tentando manter a voz firme, já colocando o cinto. Ele não respondeu. Eu olhei pelo retrovisor. O rosto dele estava na sombra. Ele usava um chapéu de feltro escuro que cobria os olhos. Mas o que eu vi me fez gelar o sangue. Onde o rosto dele deveria estar, havia um borrão. Como uma daquelas fotos antigas, onde a pessoa se mexeu na hora do flash. Era instável. Eu não conseguia focar. É o cansaço, pensei. Tô com sono, minha vista tá embaçando. O destino é na Alameda dos Jasmins mesmo, chefe? Perguntei, engatando a marcha. Ele levantou uma mão longa, pálida, com dedos que pareciam longos demais. Ele não falou. Ele apenas deu um toque leve no encosto do meu banco. Eu acelerei. O silêncio no carro era total. O rádio estava desligado. O único som era o dos pneus no asfalto molhado. E o ar dentro do carro mudou. Meu Virtus estava com o ar quente ligado no máximo, mas de repente ficou frio. Não o frio da rua. Um frio de congelador. Um frio que parecia vir dele. Eu comecei a ver a minha própria respiração sair como uma nuvem de fumaça. E o cheiro. O meu carro, que sempre cheira a carro novo, foi invadido por um cheiro de poeira, ozônio e naftalina. O cheiro de um porão que ficou fechado por 50 anos. Eu olhei para o retrovisor de novo. Ele não estava mais borrado. Ele estava nítido. Eu parei no semáforo da Rebouças, um semáforo de 4 minutos, e eu o vi. O rosto dele era pálido, de um branco acinzentado, como gesso. A pele era esticada, sem uma única ruga, e os olhos
Os olhos dele estavam fechados, mas não como quem dorme. Estavam fechados com força, como se estivessem colados, e a boca dele estava costurada. Não costurada. Ela estava fundida. Não havia lábios, apenas pele lisa, do nariz ao queixo. Eu não gritei. Eu não conseguia. Eu parei de respirar. O ar frio e o cheiro de pó estavam me sufocando. Ele parecia sentir que eu estava olhando. Ele levantou a mão pálida de novo, e ele bateu no vidro da janela. Uma única vez. Eu não ouvi o som da batida. Eu vi o vidro trincar. Um trinco fino, como uma teia de aranha, que saiu de onde o dedo dele tocou. O sinal abriu. Eu pisei fundo. Eu não me importava com o radar. Eu só queria que ele saísse do meu carro. O GPS me levou para a Alameda dos Jasmins, um bairro de mansões, muros altos, escuridão. O GPS mandou eu parar em frente ao número 190. Era um terreno baldio. O lote estava vazio, entre duas mansões. O que sobrou de um muro antigo e uma placa de "Vende-se" enferrujada. Você chegou ao seu destino, a voz do aplicativo disse. Senhor, eu gaguejei, o pânico subindo pela minha garganta. Aqui não tem nada. É um terreno. O endereço está errado. Eu me virei no banco. Ele estava me encarando. Os olhos ainda fechados, a boca fundida. Ele se inclinou para frente, devagar. O cheiro de poeira e ozônio era tão forte que meus olhos arderam. Ele se inclinou até que o rosto dele ficasse a centímetros do meu sobre o console central. Eu estava paralisado. Eu ia morrer. Ele não me tocou. Ele apenas respirou. Ele inspirou fundo pelo nariz e o ar do carro foi sugado. Eu senti o vácuo. E quando ele soltou o ar, não foi ar que saiu, foi poeira. Uma nuvem de pó fino, cinza, saiu das narinas dele, cobrindo meu painel, meu volante, minhas mãos. Eu gritei. Eu bati a mão na maçaneta e me joguei para fora do carro, no asfalto molhado. Eu caí, rolei e olhei para trás. A porta do passageiro, a que eu não abri, estava aberta. O passageiro estava de pé na calçada. Ele olhou para o terreno baldio. E ele desfez. Ele não andou. Ele se dissolveu. Como se fosse feito daquele pó cinza e o vento da madrugada o estivesse levando em espiral para dentro do terreno. Eu fiquei ali, no chão, tremendo, hiperventilando. O carro com a porta aberta estava ali. O cheiro tinha sumido. O frio tinha sumido. Eu não sei como voltei para casa. O aplicativo disse, viagem concluída. Eu vendi o carro. Eu disse que tinha batido o motor. Eu não conseguia mais entrar nele. Aquele pó, eu limpei, lavei, mandei higienizar. Mas o pó cinza, que parecia vir de dentro do couro, nunca saiu do banco de trás. Eu voltei a rodar, mas agora eu rodo de dia. O sol é meu amigo, porque eu sei o que tem lá fora. E não é humano. E com certeza não precisa de Uber para ir para casa. Mas às vezes ele só quer uma carona.